Seu celular aguenta gravar tudo isso? Felipe! Aguenta sim. E quem edita? Você que edita? Eu acredito. Que força de vontade, hein? Felipe. Fala, Quem é o Ju. Felipe? Nossa, que pergunta profunda. Quem é o Felipe? Uma pessoa muito alegre, criativa, divertido, muito família, hiperativo, engraçadinho, de bem com a Engraçadinho. vida e um fissurado por viajar, conhecer pessoas, lugares. Uma mente bem aberta. Uma mente muito doida, vocês consideram? Não muito doido porque eu sou bem ponderado, né? Sou muito doidão, não. Assim, queria ser mais doidão, mas acho que hoje eu não. Não sou doidão, não. Sou bem equilibrado, porque eu tenho medo de um monte de coisa, então eu sou bem equilibradinho, assim, sabe? Ah, Um pouquinho de legal. chá, um pouco de café, Sim, um assim. pouquinho de. Eu ia falar uma palavra que não pode aqui. É, salada, né? Porque hoje a gente é fitness. Salada e fritura, melhor. Um pouquinho de fritura, um pouquinho de salada, gostei. Então, vou começar mais um episódio aqui do meu canal Por Prazer, um canal sobre hobbies. E hoje eu estou com o Felipe, cujo hobby dele eu fiquei bem intrigada, tá? Vou contar aqui o contexto. Estávamos fazendo um curso juntos e o Felipe, no meio do curso, soltou: Meu hobby é estudar. Aí eu falei: Hã? Mas, Fê, antes de qualquer coisa, o que é um hobby pra você? Um hobby pra mim é uma das perguntas que eu mais tive dificuldade de responder nos últimos anos. Porque sempre pra mim foi. Durante um tempo eu achava que eu não tinha hobby, né? Acho que eu acabei um pouco nesse tempo todo me perdendo um pouco de mim. E essa foi uma palavra que eu não entendi o que que era hobby, que eu não sabia. E aí foi depois, bastante autoanálise, entendendo profundamente as minhas emoções. Eu entendo que o hobby pra mim é algo que me dá prazer, que eu faço com pessoas olhando, sem pessoas olhando, que eu não devo nada pra ninguém, que eu não tô esperando validação, que eu não preciso entregar nada, eu só faço por puro prazer, por vontade de aprender alguma coisa, de me conectar com alguma coisa. Então acho que o hobby pra mim é isso. Legal. E você se cobra nos seus hobbies? Já Uhum. me cobrei muito porque ele estava muito associado ao meu trabalho e eu tenho hiperfoco em design. Então eu acabei utilizando desse meu hobby de estudar, trazendo um pouco para essa camada de validação, Uhum. de das que as pessoas iriam achar se eu conseguisse ou não fazer essas coisas, sabe? Uhum. E aí eu acabava me cobrando muito. Então eu começava um projeto que eu precisava materializar o meu estudo, eu me cobrava da perfeição, cobrava de um design bonito, cobrava de uma fala mais fluida. Então eu me cobrava bastante assim no começo. É, ferrou com esse barulho. Será que vai pegar no vídeo? Ai, cara. Tá bom, Fê. Então me conta um pouco assim, quando que começou, quando você descobriu que você gostava de estudar, que é estudar para você é um hobby? Eu queria saber se você sempre foi assim, se você foi descobrindo ao longo da vida que você amava estudar. Aí eu queria também, bom, eu tenho outras perguntas, mas eu vou por partes. Tá. Demorou muito pra descobrir, muito mesmo. Eu acho que eu tive muito problema na época da escola. Eu não me adaptava ao modelo escola, né? Que o modelo de escola hoje ele é bem complicado. Parece que ele produz robôs e funcionários para Como trabalhar numa assim, indústria. complicado? Como você É acha que? complicado no sentido, o modo que ensina as pessoas, esse comando e o controle, eu acho que não funciona mais no mundo de hoje. Acho que funcionou lá atrás, legal, mas acho que a gente está no mundo agora que o comando e o controle não funciona tanto. Sim. E que não é todo mundo que vai se adaptar a esse tipo de ensino, a você ter regras específicas, a criança não conseguir olhar para um desafio e pensar ele de várias camadas. Então eu sempre tive muita dificuldade, mas assim, muita mesmo, de ser chamado de burro, de preguiçoso, de falar muito, de atrapalhar a aula, de ter medo, começar a ter medo dos professores, dessa figura mais autoritária. Então isso impactou muito assim e eu acabava ficando mais retraído. Uhum. Tirando matérias que eram esportes, artes, histórias. Essas daí eu destoava um pouco da galera, mas sempre tive muita dificuldade. E aí, como você recebe muito feedback dessas pessoas, tanto de professor,
quanto da família, quanto dos colegas, você vai acreditando que você tem algum problema. Então eu falei, pô, Sim. eu não gosto de estudar. Você sabe que estava falando isso, eu estava lembrando, voltei lá atrás, né? Coisa que eu acho que me incomodava muito, e eu não sabia o que que era, hoje eu talvez consiga identificar, que na escola que eu estudei, o estudo ele não te ajudava a pensar. Não. O estudo era decorar. Comando e controle. É, exatamente. Você tinha que decorar e você tinha aquela pressão. E eu lembro que eu tinha um pouco de dificuldade até com leitura no começo, com Nossa, eu interpretação também. de Nossa texto, e eu não Senhora. conseguia entender Muito. porque eu tinha tanta dificuldade de entender o que estava escrito ali. E eu acho que o método de estudo não era o que eu me adaptava, né? Hoje eu consigo identificar isso. Mas eu acho que, cara, eu na minha época, né, eles perdiam muita oportunidade de fazer as crianças e os adolescentes a pensarem mesmo, assim, Não, sabe? Na total. provocação, assim. E eu também amava as aulas de arte e de educação física, mas eu acho que não é por isso, eu acho que é porque eram as aulas que não tinha. O método era diferente. Exatamente. Aquela sala quadrada, aqueles temas onde você não era convidado a pensar, não era convidado a questionar as coisas. Então, para mim sempre foi muito difícil. Então, na minha cabeça e junto com o feedback, com as coisas que as pessoas falavam, eu achava que o problema era sempre eu. Então, eu tinha O que as pessoas falavam pra você? comentava que eu era hiperativo, que eu só falava demais, já chegaram a me chamar de burro, que eu não prestava atenção, que se eu continuasse assim, eu não teria um futuro legal. Então me colocava muito essa pressão. Tanto que eu criei algumas estratégias para conseguir passar de ano e não repetir. Que estratégia? Na média, né? Amizade, aprender a colar e aprender o básico. Eu falo, gente, o que segura nessa cabeça? É essa informação? Bom, com essa informação aqui eu tiro a nota que eu preciso. E era isso, eu sempre passava ali na média, na medíssima. Mas passava. Então eu criava essas estratégias e sim, meus amigos também me ajudavam bastante. Muito, muito mesmo. Porque eu sempre transitei muito bem entre as pessoas. E aí quando eu vou pra faculdade, eu escolho fazer direito. Olha só, a ironia do destino. Direito. Estudar muito. Porque eu já trabalhava no escritório. Li aqueles livros dessa grossura. Não cheguei a ler nenhum. Não consegui. Ó, eu trabalhei no escritório de advocacia e eu era recepcionista, foi meu primeiro emprego, e tinha bastante estagiário, né? Cara, eu vi as meninas assim, juro por Deus. Os vadimeco da vida. Mas aí você tem 5 anos pra ler isso. Meu, era tipo 4 livros dessa grossura e as meninas Era carregando bizarro. aquele livro pra cima e pra baixo. Eu, meu Deus. Não, é muita coisa mesmo pra ler. Se você quiser se destacar no mercado, você vai ter que ler bastante coisa, estudar bastante coisa. Só que o problema não era o estudo em si, era o método que era feito. Então, assim, de novo, eu olho pra escola, era o mesmo método, comando e controle. Pô, não vai funcionar. E aí eu tomo a decisão, várias coisas aconteceram naquele momento, eu tomo a decisão de fazer marketing, trocar da água pro vinho. Então, assim, sai de uma disciplina e vai para outra completamente diferente. E aí ali no marketing eu começo a me encontrar, porque a forma de estudo era um pouco diferente. A comunicação, você era mais provocado a pensar, você tinha que pesquisar, você tinha que usar métodos criativos, você tinha que apresentar trabalhos, você tinha que trabalhar em grupo. Então eu falei, opa, tem uma coisa aqui legal, mas mesmo modelo ainda, comando e controle. Algumas coisas saíam, alguns professores se destacavam e traziam aulas diferentes. E era sempre nessas aulas diferentes que eu me destacava. Assim, a aula da pessoa foi péssima 3 meses. 2 semanas que ela traz coisas diferentes, faz tipo workshop, faz uma dinâmica que você tem que apresentar, que você tem que criar. Eu me destacava muito. Muito. E eu falei, meu, não é possível que seja eu errado só. Deve ter algum problema aí. Eu não entendia, não estudava sobre aprendizagem ainda. E aí, mas eu falei, bom, problema assim não é só eu. Acho que eu consigo aprender só que de uma forma diferente. E aí vou fazer um intercâmbio fora. Estudei em Malta durante 6 meses, não falava nada de inglês. Já foi, gostou? É o país mais lindo por metro quadrado. Meu, é lindo demais. Só que eu não fui pra estudar, eu fui pra passear mesmo. Foi, Tem lá é muito muito brasileiro lindo. lá que vai estudar. Tem, na época que eu fui não tinha muito. Foi bem no comecinho, assim, que a agora tem galera, bastante. a galera ia muito pra Irlanda na época. E lá eu fui
de fato para aprender inglês. Eu não falava nem o verbo to be, assim, aprendi literalmente o verbo to be lá. E lá eu tive que aprender de várias formas. Então, assim, só o ensino, só a escola não ia me ajudar a aprender. Assim, em 6 meses você tem pouco tempo. Uhum. Então, o que que eu pensei? Eu vou ter que usar formas diferentes. O que que são essas formas diferentes? Pessoas. Na minha casa, a pessoa que era host family lá, então ela escrevia assim, garfo, geladeira, mesa, quarto, ia anotando os nomes pra mim. Uhum. Os vizinhos, então assim, passava numa loja que ficava perto da escola, ia aprendendo, as pessoas iam me explicando, ficava observando, escutando, aí aprendia na escola. Aí arrumava amizade na escola, ia pra praia com a galera, então o pessoal tinha paciência de me explicar e deixava eu falar mesmo não fazendo. Então eu comecei também a decorar algumas falas. Então a galera sempre falava assim: Oi, tudo bem? Como que você tá? De qual país que você é? E o que que você faz? Então eu comecei a decorar e fiquei um mês decorando isso, um mês Mas decorando. apesar de você ter que decorar, você acha que o fato de você vivenciar ali, né? Tipo assim, você tá num país que você vê todo mundo, escuta todo mundo falando a mesma língua, eu acho que aos poucos também acaba se tornando um método prático, né? Sim, Porque você escuta tanto que até palavras que você não conseguia identificar, depois de uma semana, 15 dias, você já começa a entender algumas coisinhas, é né? o ambiente. E a sala de aula deveria ter isso. Criar ambientes para que as pessoas aprendam. E o Nossa, intercâmbio sim. faz isso. Uhum. Ele cria um ecossistema de aprendizagem muito grande, sim. Eu tinha que ir para a escola, todos os dias eu tinha que ir para a escola. Mas na escola eu ia conversar com outras pessoas de outros países, que iam me contar outras histórias. Eu conversava com as pessoas da minha casa, que tinham um método, formas de viver, rotinas diferentes. Eu ia numa loja, eu ia no mercado, eu ia no shopping, eu ia pra praia, eu caminhava, eu pegava ônibus. Então, tudo isso você vai aprendendo. E eu aprendi a escutar muito nessa época. E o legal que eu cheguei a fazer intercâmbio, só que foi um mês em Londres, né? E o legal dessa maneira de aprendizado é que você tá lidando, tá fazendo aula com pessoas de vários países, que a pronúncia é totalmente Totalmente diferente. diferente. Parece que tá todo mundo com a batata na boca. Ó, blá, 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 blá. Exatamente, cara. E o fato de todo mundo ali querer se comunicar a qualquer custo, né? Tipo, pra você aproveitar mais tanto da viagem quanto da escola, eu acho que facilita muito, né? Que você se Sim. esforça pra entender o que que aquele seu amigo quer te falar, porque você quer estar com ele ali. É tipo meio que uma coisa que acaba sendo natural, assim, né? E aí acho que é esse ponto. O objetivo de todo mundo é o mesmo. Tá todo mundo focado em aprender. Então isso facilita, isso faz com que o ambiente fique Sim. mais fértil, Uhum. porque você vai ter aprendizagem na sala de aula, mas você vai sair dali, vocês vão para um shopping, vocês vão para uma praia. O aprendizado vai continuar. Uhum. As histórias vão acontecer e com isso você vai escutando um pouco melhor, você vai tendo coragem para falar mais, Uhum. você começa a criar padrões dentro da sua cabeça. E aí você começa a fluir. Uhum. Esse processo para mim, para começar a entender o que as pessoas estavam falando, durou 3 meses. Realmente, antes de 3 meses era muito difícil. E alguns amigos tinham falado pra mim, vai ser muito difícil porque você não sabe nada. Mas em 3 meses você vai começar, vai ser como virar uma virada de chave. Então, esse ambiente ajudou muito. E aí, quando eu volto pro Brasil, eu começo a trabalhar numa agência. Uhum. E dessa agência tem a Rosana, que era uma pessoa muito legal, assim, que era minha líder. Ela começa a me ensinar a pesquisar através do YouTube, através do Google. Então ela fala assim: eu não vou ficar te dando resposta. Use as Se vira. plataformas para você pesquisar, o Pinterest. Então começou a me dar temas assim: eu preciso de uma apresentação para um cliente X com perfil X. Aí eu ia lá e pesquisava sobre esse cliente, aprendia, pegava as campanhas que eles tinham feito, e aí montava um materialzinho e entregava para ela. E aí fui aprendendo a pesquisar assim. Só que aí quando eu começo a estudar design mesmo na Terra, eu me deparo com o Bootcamp, que é Aí só para contextualizar, Felipe é product designer, né? Designer de produto digital. Ele trabalha num banco, a gente trabalha junto, foi aqui que a gente se conheceu. E a Terra é uma escola de produto, de design de produto, que é muito conhecida, né? Pelas pessoas do meio. E aí foi lá que eu me deparei com o Bootcamp, que é um pouco de teoria e muita prática. Teoria e muita prática. E eu falei, caramba, que legal, que método interessante para você aprender as coisas. E eu falei, bom, as coisas estão começando a mudar. Lá atrás a galera dizia que eu não sabia, que eu era burro, que eu tinha dificuldade. E aqui a galera tá me dando outro tipo de feedback. Eu tô tendo outro tipo de feedback com relação a isso. Ou seja,
vamos reforçar, o ambiente, as pessoas que estão ao seu redor também vão influenciar essa questão Total. de você gostar de estudar também, né? Não vou falar que é isso, mas com certeza Não, influencia. influencia. O momento do estudo influencia, influencia muito. Principalmente se você foge um pouco desse padrão comando e controle. É, e aí comecei, falei, bom, acho que aqui vai rolar, acho que eu vou aprender bastante coisa aqui. Nesse tempo, eu consigo meu primeiro emprego como designer, que foi na TOTOS, e lá eles usavam uma metodologia chamada Design Think. Para quem não conhece, é uma metodologia de design que você entende um problema e chega numa solução final ali, que é o duplo diamante e tal. E a gente começou a aplicar em alguns projetos, aplicou em projetos, a gente aprendia muito sobre o negócio da pessoa e criava uma solução. E eu pensei, bom, se eu consigo usar esse método para aprender e materializar as coisas, eu consigo usar esse mesmo método para mim aprender a fazer as minhas coisas, para mim aprender Qualquer coisa. qualquer coisa. E aí comecei a testar. E aí comecei a falar, bom, eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho um desafio. Como que esse desafio funciona? Eu entendia o desafio. Aí entendi o desafio, bom, eu vou pesquisar sobre esse desafio. E aí mistura com um pouco técnicas de pesquisa, que mais pra frente eu vou estudar muito sobre pesquisa, pesquisa antropológica, pesquisa em design, que aí você começa a entender mais a fundo. Ah, por que que as pessoas tomam café? O que que é o café? Como que o café surgiu? E aí os estudos iam abrangindo. E aí depois eu fazia uma análise desses meus estudos, de várias fontes diferentes, livro, YouTube, internet, artigo, conversando com pessoas, sempre abria muito esse leque para fazer essa curadoria, analisava esse material e sempre materializava em alguma coisa, seja num texto, uma palestra, um vídeo, alguma solução que eu criava. Então eu falei, bom, acho que esse método aqui eu consigo aprender qualquer coisa. E aí comecei a me aprofundar nele, comecei a me aprofundar, e cada vez que eu ia me aprofundando, eu ia aprendendo coisas novas, ia melhorando o meu próprio método. E isso impactava no meu trabalho de design também, porque eu começava a montar pesquisas muito mais robustas e profundas do que antigamente. Então eu falei, opa, eu acho que eu tô num caminho certo para aprender. Agora faz outra pergunta, eu me perdi. Fê, vamos lá. A gente pode voltar no assunto trabalho, que eu tô vendo que você tá puxando muito trabalho, É, hiperfoco. hiperfoco. Mas eu quero entender assim, você falou até agora que você gosta muito de estudar, porque você tem um objetivo, né? Você gosta de estudar porque você ama design, você gosta de estudar porque você ama resolver problemas no seu trabalho, você adora estudar porque você é viciado em resolver problemas. Sim. Mas eu queria entender se você gosta de estudar mesmo sem problema. Você gosta de estudar, não tenho problema, nenhum projeto impactando aqui, eu quero estudar simplesmente porque eu quero aprender alguma coisa de curioso. Você também faz isso? Também. E começou. Eu ia falar que isso começou na criatividade, mas a criatividade acabou meio que se influenciando pelo trabalho. Mas eu gosto muito de estudar Deixa eu qualquer só coisa. te cortar. Ah, pode Foi cortar. mal. É que você fala de criatividade, o Felipe, ele é um cara que influencia muito essa questão de estudo, assim, desde que a gente se conheceu, que ele conta, e ele conta com tanta, né? Ele conta, assim, sobre estudo com tanto tesão, né? Eu adoro essa palavra, porque eu acho que a gente... É legal quando a gente põe tesão em tudo que a gente Sim, faz, né? E ele fala disso com tanta vontade que, cara, eu viro e mexo e fico, Felipe, mas vem cá, como é que você descobriu isso? Como é que você faz isso? Como é que eu não sei o quê? Aí ele fala, eu tô quase fazendo uma pós-graduação por influência dele. Eu já fiz um um curso de curso. pensamento sistêmico que quase me deixou maluca, mas que eu tô adorando, tô pesquisando mais. Vamos montar uma palestra para o Sim. time. E você tocou do assunto de criatividade, que é um assunto que eu amo. E nunca tinha pensado em me aprofundar nisso, mas não por com algum objetivo nem nada, mas simplesmente pelo fato de eu gostar. E você começou, uma vez contou pra mim sobre uma pós que você fez sobre Sim. criatividade. E aí eu só te cortei pra falar sobre isso, que você é uma pessoa que influencia muito, porque você tem muita vontade, você fala com muito tesão de novo, né, Sim. sobre estudo. Muito, eu E eu, gosto. quando ele começou a falar da pós, eu falei, caraca, meu Deus, já fui lá pesquisar, deixa eu ver como que é essa pós, não sei o quê. E agora eu tô estudando sobre filosofia. Eu sempre achei filosofia um saco. Porque você não Porque eu conhecia. não conhecia, tinha me apresentado de um formato que fizesse sentido para mim. Eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, que eu gosto muito,
E o meu estudo sempre é com muita prática. Então tem teoria, mas tem que ter muita prática. E dessa prática eu tenho que tirar algum Sim. aprendizado. Falou no outro vídeo que acabou A o bateria. armazenamento, que eu fui descobrir depois de adulta que o meu jeito de aprender melhor é praticando, né? Na escola eu tinha muita dificuldade quando era criança de interpretar texto. Eu não entendia, cara, por que que eu não conseguia. Hoje a gente já entende muita coisa, já entende por quê e tal. Muita Mas muita terapia, né? terapia, muita aceitação e também descoberta, querer ir atrás de saber por que que você não consegue fazer aquilo, né? E aí eu descobri que, cara, meu jeito de aprender é praticar. Quando eu Sim. pratico e faço e erro e tento de novo e faço algum exercício, é onde que eu aprendo, tipo, real. Pra mim é muito mais do que eu ficar horas e horas lendo algum material. É que é isso. O aprender, existe vários formatos, né? Uma vez eu estava fazendo um estudo e comecei a ficar fissurado, assim. Eu gosto muito de sobre aprendizagem, eu gosto muito de educação e educação informal. E aí eu comecei a estudar como que as pessoas aprendem. E aí um dos Ah, livros que eu estava lendo era que as pessoas aprendem através das histórias. Então assim, não necessariamente há anos atrás, né, no tempo das cavernas, como que as pessoas se comunicavam e aprendiam coisas, passando história uma pra outra. história uma para outra. E aí tem os desenhos rupestres. E eu falei, realmente, histórias conectam as pessoas, né? É através de histórias que a gente consegue gravar. E eu uso muito isso no meu trabalho de pesquisa. Você pegar esses dados mais frios e transformar em histórias. Porque no final do dia, quando você vai apresentar um projeto, uma ideia, a pessoa não vai lembrar da sua ideia 100%, mas ela vai lembrar da história que você contou. Então eu falei, bom, a gente tem, na aprendizagem, a gente tem vários campos de você aprender. Aprender com pessoas, aprender com os livros, aprender no YouTube, aprender em curso, aprender na prática. Então, assim, você misturar esses atos de leitura, de fazer, de observação, de pesquisa, tudo isso são campos do aprendizado. Tudo isso faz com que você ganhe mais repertório, que você vai evoluindo aos poucos. Então, assim, Você acabou agora de falar sobre evoluir e repertório. O que que significa isso pra você? acho que evolução para mim, é o sentido da nossa vida. Se a gente não tá aqui para evoluir de alguma forma, acho que não faz sentido nenhum a gente viver. Então, acho que eu levo a evolução uma parte muito a séria, às vezes até um pouco demais, eu até me cobro um pouco sobre isso. Tô Cuidado. aprendendo a dosar, muita terapia, tô aprendendo a dosar isso. Mas eu acho que você evoluir, você dilatar o seu pensamento, acho que é o motivo da vida. Acho que a gente tá Sim. aqui pra evoluir de alguma forma, pra aprender coisas novas, pra se conectar com as pessoas. Às vezes a gente fica tão preso no livro, tão preso na nossa caixinha do estudo ali, que aquilo acaba sendo um limitador. Uhum. Então, assim, eu já me peguei durante algum tempo estudando tanto, tão fissurado naquilo que eu estava fazendo, que aquilo começou a me prender, porque eu sabia tanta coisa que eu tinha medo de errar. E o erro é uma parte essencial do aprendizado. Exatamente. Se você não erra, você não aprende. Não, não aprende. Ele é o termômetro melhor do que você está aprendendo. Então eu sempre fui de praticar muito. Você é um cara que gosta de estudar para materializar. Sim, para fazer Seja no que sentido for, para minha seja vida. na vida pessoal, seja, sei lá, qualquer coisa, É tipo, assim, eu não acho que aqui existe muito esse negócio de vida pessoal e vida profissional. Eu ainda não aprendi a desligar uma da outra. Eu acho que eu sou um só. Lógico, dentro do profissional aqui tem alguns personagens que você tem que ter pra sim, você normal. lidar com isso. Mas quando fala de estudo, eu sempre conecto com essas duas vidas, Verdade. assim, O que sabe? você aprende, você pode usar em qualquer lugar. Isso, em qualquer lugar. Não seja numa conversa, seja numa mentoria, seja numa troca de conhecimento. Legal. Então, assim, eu gosto de. Eu não consigo, na verdade, separar esses dois lados, assim. Ainda tenho muita Uhum, dificuldade. Tipo, ai, entendi. agora é skin profissional. E agora é skin vida. Ainda não consigo separar. Ai, Fê, vamos falar um pouco de. Parar um pouco de falar de resolução de problemas, vamos falar agora de sentimentos. Uhul. Uhul. Eu quero saber quando você está estudando, no momento que você está estudando, que você está descobrindo coisas, que pelo que eu entendo você é um descobridor, um curioso descobridor de coisas. Eu queria saber o que que você sente fisicamente, Nossa. assim, como que o seu corpo, cara, ele reage quando você está num momento de estudo, ou também quando você descobre uma coisa que você tá curioso para saber. Fala aí para mim o que que você sente.
Nossa, eu sinto uma explosão, assim, gente, e assim, é sem demagogia nenhuma, é verdade. Eu fico muito feliz, eu fico muito eufórico, eu quero contar, eu quero trocar, eu quero materializar. Eu fico assim, meu olho chega a brilhar. Quando eu descubro uma coisa nova, quando eu aprendo algo novo, quando eu falo, meu Deus, é isso daqui, que coisa Você falando maravilhosa! isso, eu vou chegar em casa e vou arrumar alguma coisa para estudar. Não, Eu não sei o que eu quero estudar agora, mas eu vou estudar qualquer coisa. é muito legal. Quando eu tava aprendendo sobre service design, e aí eu comecei a aplicar nos projetos, né? Que é um dos guarda-chuvas de design. E quando as coisas começaram a se desenhar, eu comecei a descobrir coisas, aprender coisas, eu ficava muito feliz. Eu não via a hora de chegar e, tipo, mostrar pra alguém, e conectar, e falar. E eu sempre usei muitos dos meus amigos como laboratório, né? Eu aprendi uma coisa nova e aí chegava pra eles e falava, gente, eu tenho um workshop muito legal pra dar pra vocês. Mas amigos da área de, tipo Não, assim, de qualquer amigos que não lugar. tem nada a ver da área. Meus amigos não tem nada a ver da área. Ai, que Mas maravilhoso. eles gostavam, eles gostam de aprender também, eles gostam de aprender coisa nova. Então eu sempre aprendi um negócio que eu achava muito interessante, também que conectava com eles. E montava um workshop, montava tipo assim uma mini experiência, e dessa experiência eu ia lá e entregava pra eles. E aí ia vendo como que as coisas iam se desdobrando, como que aquele aprendizado ia trocando, ia fluindo entre as pessoas. Porque assim, sempre começava com um desafio, e aí desse desafio tinha a forma deles pensar, então provocava esse pensamento, montava esse ambiente de aprendizado que eu acredito. E aí eles iam co-criando, no final eles materializavam alguma coisa, depois eles tinham que explicar essa materialização e depois eu fazia eles trocarem essas ideias. Então, assim, eles eram meu laboratório. Já fiz isso na casa da minha avó, já fiz isso em Que sítio. Já fiz incrível! isso de vários. A gente na praia e eu dando esses workshops pra eles. Porque, assim, pra mim, me ajudava muito a eu entender o meu conhecimento, pô, tá Uhum. fazendo sentido porque eu tô conseguindo explicar pra alguém. E ver outras pessoas que não são dessa área aprendendo coisas novas que elas podem aplicar na vida delas. Era muito interessante. E o feedback deles era sempre muito legal. Então, assim, todo workshop que eu quero montar, que eu quero testar, eu não testo no trabalho, eu testo primeiro com os meus amigos. Então, eles vão estar vendo esse vídeo. E eles sabem isso também. Ei, quem tem amigo tem tudo, hein? É. Então eles são grandes apoiadores, assim, Ô, dessa, Fê, dessa mas minha vem cá, então forma. você, além de gostar de estudar, você gosta de ver as pessoas estudando e aprendendo. Você gosta? Eu gosto de ver elas aprendendo. Eu gosto de ver elas olhando assim e falando assim, nossa, mudou uma vírgula aqui na minha vida. Eu vou fazer isso de uma forma diferente. Antes eu pensava assim, agora com isso eu tô pensando dessa forma e eu tô pegando meu olhar que era só reto e eu tô fazendo assim, ó. E eu tô olhando esse meu problema, meu desafio, minha ideia, de vários ângulos diferentes. Legal. É tanto que eu nunca fui apaixonado pela ideia. Eu tô nem aí pra ideia. Eu sempre fui apaixonado por como que as pessoas chegaram naquela ideia. Qual que é o processo de aprendizado para aquele time, para aquela pessoa chegar naquela ideia. Então, isso me fascina. Quando as pessoas apresentam um trabalho, eu acho a ideia muito legal, sim, mas eu não ligo muito. O que mais me interessa é o processo por trás Como daquela que ideia. ela. Como que elas Entendi. chegaram, que métodos que elas utilizaram, se usou AI, se não usou AI, se trouxe o lado humano. Então acho que todo esse processo de como aprendeu e como materializou aquilo, pra mim isso daí é fascinante. Então, e o meu corpo reage, porque aí eu Sim. quero falar, eu fico eufórico, eu fico feliz. Legal. Ô, Fê, você falou agora sobre mudar a vida. Eu quero pegar esse gancho para perguntar: teve algum estudo específico que você acha que mudou a sua vida? Criatividade. Design é criatividade, mas criatividade porque foi um processo diferente de aprendizado. Eu comecei, quando eu comecei a estudar, olha só que louco, estudar sobre aprendizado, como aprender, como as pessoas aprendem, eu comecei a conhecer pessoas que faziam mestrados autodirigido. Então elas montam o seu próprio plano de pesquisa e pesquisa sobre aquele tema e monta como se fosse um mestrado. Tem uma comunidade muito forte aqui no Brasil de pessoas que fazem esse tipo de aprendizado. Então aquilo me deixou fascinante. Então eu falei, bom, se elas conseguem, eu também consigo. Eu vou aplicar o meu método para aprender criatividade. E aí comecei. E aí comecei conversando com uma amiga, essa amiga falou que tal a gente fazer um curso. A gente fez um curso, que tal a gente começar a aplicar. Eu falei, eu quero me aprofundar mais, porque eu também comecei a questionar o design thinking. Eu falei, acho que não é possível que o problema do mundo inteiro se resolva assim. Eu acho que também não é assim. Eu comecei a questionar e eu falei, acho que criatividade é o caminho. Comecei a estudar criatividade sozinho, e aí estudava com livro, conversando muito com as pessoas, tipo,
vendo muito vídeo de outros criativos, não só criativo de design, mas artesão, músico, escritor, cineasta. Então o meu campo foi se abrindo. Falei, ô louco, existem outras pessoas que resolvem problemas e têm ideias geniais fora do design. Então eu falei, o nome disso é criatividade. E aí eu fui viajar o Brasil, e nessa viagem do Brasil eu tirei um pedaço para conhecer as pessoas e entender o processo criativo delas. Então, assim, microempreendedor, esses microempreendedores era professora de yoga, uma colega que acabou ficando muito minha amiga hoje, que trabalha com astrologia, a pessoa que tá fazendo a pesca, a pessoa que tá fazendo um sanduíche ali, que ela precisa rezar para aquele alimento, eu acho que eu sou o Hare Krishna, se eu não me engano, que faz uma reza. Reza na hora que planta, reza na hora que colhe, reza na hora que tá fazendo o hambúrguer ali, que foi o que eu experimentei. Então eu falei, meu, existem outras pessoas muito criativas que estão resolvendo esses problemas. Então usei essa viagem pra mim aprender coisas novas, só que de uma forma diferente, através das pessoas. E aí quando eu volto dessa viagem, aí eu chego a uma parte do estudo ali que você meio que dá uma estagnada, sabe? Fala assim, pô, acho que agora eu preciso de ajuda. E é aí que eu procuro a pós-graduação. E aí faço a especialização em criatividade mesmo. E aquilo dali foi um marco na minha vida, assim, não só profissional como pessoal. Porque abriu minha cabeça de uma forma tão grande, parece que catou assim, minha cabeça fez assim, ó. Bota coisa, bota coisa, bota coisa. Porque eu conheci pessoas diferentes. Eu tava num ambiente extremamente positivo e fervendo por ideias, métodos completamente diferentes. A viagem me trouxe um repertório de vida assim muito grande, muito grande. Não só de processos sobre ideias criativas, mas utilizar a criatividade como uma inteligência criativa, como a gente materializar todos esses nossos pensamentos e tangibilizar isso, sabe? Então, para mim foi um momento ali que uma total virada de chave. Isso teve um impacto muito na forma com que eu faço design hoje, porque acho que depois que eu consigo entender a criatividade a fundo, os meus processos de design são muito mais fluidos e não tem mais um padrão. Por isso que a gente foi estudar o pensamento sistêmico. Hoje eu não penso mais de uma forma linear, é totalmente não linear e ela faz total sentido para resolver os problemas complexos que a gente tem hoje no dia a Se a dia. gente for parar pra pensar, a gente e tudo que está ao nosso redor e o universo, ele funciona de uma maneira não linear, Não, total. uma coisa Total. conectada na outra que, assim, aí faz muito sentido isso, cara, é muito louco. E quando a gente começa a estudar esse tal desse pensamento sistêmico, você fica meio maluco, você fala, cara... Porque você entende que as coisas precisam de tempo. Eu comecei a entender que mesmo que eu montei esse método para estudar, eu também precisava de tempo. Tempo para minha cabeça maturar essa informação. Precisava sair um pouco desse tema e viver outras coisas para que essas informações se organizassem na minha cabeça e eu voltasse com ideias e pensamentos diferentes. Que eu precisava me conectar com essas pessoas não só para falar do tema, mas para falar de outros assuntos. Então, assim, o tempo e a maturação de tudo isso que você ensina, ele precisa dessa parte, sabe? Isso é totalmente essencial. É isso! É isso, Brasil! Ô, Fê, você tem momentos específicos, assim, você tem uma rotina de estudo? Já tentei, Mas mas não rola. Não rola. Porque você é um cara, criativo. A cabeça do Você ter a criativo sua é rotina diferente. de estudo todo dia no mesmo horário, Não. talvez não funcione muito bem pra No você mesmo mesmo. dia, no mesmo horário, não funciona. Eu preciso de uma rotina, tá? Eu não sou também do tá. caralhado, não. Eu preciso de uma rotina. Mas é aquele momento onde bate, onde aquele sentimentinho de falar assim, acho que agora eu vou sentar aqui pra estudar. Domingo aconteceu isso. Cara, eu sou assim, eu amo pintar, né? Eu adoro pintar. E eu também não tenho. Eu já tentei ter um dia específico Só pra pintura. só pra pintura, que é o, acho que talvez hoje é o meu maior hobby, é a pintura. Mas não, pra mim é assim. Tem dia que, sabe assim? Tem dia que eu fico pensando nisso o dia inteiro. Eu falo, Aham. cara, eu não vejo a hora de eu chegar em casa, pegar minhas coisinhas, tomar meu banho, porque eu gosto. Assim, minha única rotina, cara, eu gosto de estar limpinha, relaxada, sabe? Assim, bem Adorei a palavra limpinha. limpinha, tomadinha banho, relaxada. E aí tem dia que eu fico pensando assim o dia inteiro. Eu falo, cara, eu não vejo a hora de chegar em casa e pegar minhas coisas. Eu já sei até que o que eu quero pintar hoje parece que é uma coisa assim que é um momento que dá na hora, né? É isso. E eu deixo fluir. E é outra coisa que você aprende também.
muito estudando criatividade, você entende que o processo precisa fluir de uma forma natural. Eu me cobrava muito antes, me cobrava muito porque eu achava que eu estava sempre um passo atrás. Eu acho que por isso também que eu estudava muito, sempre encontrava alguém que era muito melhor que eu e eu precisava dar esse passinho para trás. Só que aquilo vai te travando. Chega uma hora que aquilo começa a te travar um pouco. E aí eu entendi que eu falei, não, calma. Não é sobre os outros, é sobre mim. Então eu preciso deixar as coisas fluírem. E aí, conforme eu fui deixando fluir, as coisas vão funcionando. Então eu vou montando como se fosse um ecossistema, como se fosse um ambiente mesmo de aprendizagem. Então, assim, meio que eu tô utilizando para aprender de várias formas, sabe? Te faz bem. Me faz muito bem, me faz muito bem. Às vezes é uma fuga pra você? Porque às Durante. vezes o hobby, tô falando isso porque às vezes o hobby, ele é uma fuga. Não, total. É uma fuga pra você, cara, parar de pensar em algum problema por algum período. Acho que é o Pra papel dele você. também, né? É o papel dele. O hobby serve pra fugir da realidade. Tô Às vezes brincando. fugir da realidade, sim. Sim, Faz parte. exatamente. Sim, Precisa um pouco, e né? precisa. Nosso trabalho, por ser uma profissão muito nova. Nova assim, o design não é novo, mas o design de produto é. Você acaba se cobrando muito. E eu me cobrava muito, eu me comparava muito com as outras pessoas. Então aquilo me fazia, assim, era um combustível para estudar mais. E aquilo me fez estudar, que acabou me travando. Durante um tempo eu fiquei travado, eu não conseguia mais materializar. Quando você está falando quando você estudava por cobrança. Por cobrança. Então eu chegava a fazer Aí foi a época que eu tentei botar a rotina. Então fazia um curso de manhã, aí começava o trabalho, e o trabalho a gente aprende muita coisa. Saía do trabalho, tinha outro curso à noite, de final de semana eu tava estudando. Você tá maluco? Tava. Aí você não aguentou. Só que eu não tava materializando, não aguentei. Só que eu não tava materializando, então eu não via mais o prazer. Não tinha Você só colocava as coisas pra dentro E ela não saía. finalizava Ela não nada. saía, não saía, não saía. Então eu falei, bom, calma. Aí a criatividade me ensinou que fala, meu lindo, vem cá. Senta aqui. Senta Vamos aqui. conversar. Quando você bota muita coisa pra dentro, você precisa tirar. Tá bom? E pra essas coisas um dia voltar, você precisa dar espaço. Exatamente. Então as coisas precisam fluir. Que é igual ao universo, as coisas, a natureza funciona dessa forma. E aí eu entendi, eu falei, então tá bom. Então eu preciso voltar a deixar as coisas fluir. Então eu estudo, eu me aprofundo. Você vê que os trabalhos que eu entrego têm bastante profundidade. Sim. Essa talvez seja um pouco profunda, tá? Ah, eu adoro profundidade. Eu queria saber se o estudo, se ele organiza alguma coisa dentro de você. E se sim, o que ele organiza? Nossa senhora, toma essa pergunta. Não, totalmente. O estudo organiza o caos que é dentro da minha cabeça. Eu penso muito rápido, eu penso em várias coisas, eu quero fazer bastante coisa. Eu acordo, eu quero conquistar o dia, só que chega de tarde eu tô bem cansado. E o estudo, ele preenche, na verdade, né? Ele preenche bastante coisa, assim, em mim. Acho que todos aqueles xingamentos e palavras ruins que as pessoas traziam pra mim, ele é esse conforto. Ele fala assim, tá vendo? Não é. Tu tá aprendendo, tu tá Ó, que ensinando. gostoso. Olha que legal, você tá aprendendo coisa nova, você tá se desenvolvendo, você tá desenvolvendo outras pessoas, você tá ajudando as pessoas em sua volta. Então, não é nem sobre ficar mais inteligente, sabe? É sobre aumentar o repertório para que você consiga conversar com as pessoas, que você consiga trocar, que você consiga ajudar. E o estudo entra muito profundamente em mim nessa parte, sabe? Sim. É meio que aquela coisa assim que se tudo der errado, o aprendizado é a única coisa que ninguém consegue tirar de mim. Sim. Nada, tipo E assim. você falou isso sobre repertório. Cara, é tão gostoso quando você consegue desenvolver um papo com alguém, uma conversa com alguém, porque você Uma conversa uma interessante conversa ainda. interessante, porque você consegue entrar naquele, não vou dizer modelo de mundo, né? Mas quando você consegue falar sobre aquele assunto, né? Acho que tem muito a ver com o repertório também, né? Porque Total. às vezes você consegue extrair coisas e ter conversas profundas que, cara, se talvez você não fosse um estudioso, não aconteceria, né? Sim. E tem muita gente que aprende assim. Eu aprendo muito com as pessoas e principalmente com as pessoas que pensam completamente diferente de mim. Eu não. Tipo assim, os meus amigos são completamente diferentes de mim. As pessoas que eu mais aprendo são extremamente diferentes de mim. Elas me trazem um contraponto. Eu acho que isso é legal do aprendizado. Então, assim, eu acho que eu sei isso. Aí a pessoa fala, ó, eu vejo isso de uma outra forma. Eu olho de uma outra forma. Em vez de eu ficar chateado por ela não gostar da minha opinião, não. Pra mim é como se ela estivesse me mostrando um outro lado, pegando minha cabeça e fizesse assim, ó.
Agora olha pra cá, entende. Não é necessariamente que eu vá seguir o que ela falou, mas ela tá me dando uma nova perspectiva de algo que eu só tava olhando por uma perspectiva só. E isso é outro ponto que me deixa assim fascinado. É eu tá ali achando que aquela mesa é redonda e a pessoa virar e falar assim, talvez ela não seja redonda. Olha, você, Fala a verdade, olha só que interessante você olhar essa mesa de uma outra forma, de um outro ângulo, de um outro momento, de um outro contexto. E aí o aprendizado vem. É muito legal. Muito legal. Então, você acha que conhecimento, ele salva pessoas, Salva. ambientes? Salva pessoas, salva ambientes, muda, transforma, dá direcionamento de vida, dá motivo pra viver. Acho que sem o conhecimento a gente não seria nada, absolutamente nada. E se eu dou uma dica, busque conhecimento, seja de qual forma que for. Bora Seja estudando, estudar. seja vivenciando, seja se conectando, mas busque aprender, porque isso é a única coisa que ninguém vai te tirar. Caralho, meu, amei. Eu ficaria aqui, ó, escutando Hours, várias muitas horas. horas. Eu não sei se eu já comentei, mas o Felipe, além de ser um estudioso, ele é um ótimo transmissor de conhecimento. Transmission of knowledge. Cara, é muito bom escutar você falar. Desde que eu te conheci, eu amo escutar você falar. Eu adoro entender como que você aprende as coisas. E eu acho isso muito louco, porque pra mim, cara, o tesão, já falei aqui várias vezes essa palavra, ele é capaz de transformar tudo, assim, sabe? Quando a gente tá afim, quando a gente gosta do que a gente tá fazendo. E você, cara, você é demais, viu? Eu ficaria aqui, ó. Pode contar suas histórias que eu quero saber todas. Eu adoro, e tem história. E tem muita história. E eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de compartilhar. Eu gosto de ver a mudança na vida das pessoas, igual teve na minha. Acho que se eu pudesse, às vezes eu fico olhando um monte de gente bater na cabeça e você fala, meu Deus do céu, vai buscar conhecimento, pelo amor de Deus, não é tão fácil. Não fácil não é, mas hoje é que você tem várias formas de você aprender, mas quando as pessoas buscam esse conhecimento, buscam aprender, a vida dela vai transformar de alguma forma. Só que você precisa ter paciência. Sim. Eu tô contando aqui um caso aqui que demorou 10 anos. Então, assim, olha o tanto de caminho que eu precisei percorrer para chegar aqui hoje, para estar no emprego que eu gosto, para estar com as pessoas que eu gosto, para estar estudando o que eu gosto, assim, tudo leva tempo, então assim, mas tudo por causa do conhecimento. Acho que se eu não tivesse aprendido a aprender, nada disso estaria fazendo sentido hoje. Talvez acho que eu nem estaria aqui. Caramba, profunda, hein? Uma profundidade. Fê, cara, eu nem, ó, brigadão, foi uma conversa maravilhosa. Aprendi muito com Olha aí, você ó. agora. Aprendo sempre, mas já aprendi mais. E te agradecer, brigadão. Imagina. Gente, estudem, estudar é bom. Tchau, YouTube!